E aí, pessoal? Bolsonaro formalmente denunciado com mais 33 pessoas pelo Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. O procurador disse, olha, na nossa visão cometeram crime sim, vamos processá-los por esses crimes. Quais crimes? Principal de todos, o golpe de Estado, né? Ou seja, a tentativa de golpe de Estado, ligado a ele também, que é um similar a ele, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né? E para cometer esses crimes, a organização criminosa, formaram uma quadrilha com distinção de tarefas, e também ligados a esses, como consequência, o dano ao patrimônio público e o dano a bens tombados por conta lá do 8 de janeiro. Há muitos aspectos possíveis de discutir dessa denúncia, tá? Claro, sempre pensando mais no Bolsonaro, que acho que é quem tem mais relevância politicamente, com certeza, de todos os 34 denunciados aí, né? E que provavelmente será julgado. Muito provavelmente o Supremo vai aceitar sim essa denúncia e a gente vai ver o julgamento deles, né? Mas tem muitos aspectos possíveis. Tem gente discutindo muito a questão mais do onde ele está sendo julgado. Por que é no Supremo e não na primeira instância? O Alexandre de Moraes devia ou não devia estar julgando? E são discussões seríssimas e importantes. Pelo zero que eu conheço de direito, mas pelo que eu já vi a argumentação, não devia ser no Supremo. E não, o Moraes não deveria continuar sendo juiz para julgar esse caso. Agora que vai começar o julgamento, ele deveria se declarar suspeito. Mas enfim, por quê? Porque apareceu que em algum momento, algumas pessoas, pelo menos, tramaram o assassinato dele. Então, um negócio que impacta diretamente nele. Mas, enfim, e são discussões importantes, mas não é o que eu vou ter aqui. O que eu quero ver aqui mais é qual que é a cara geral dessa acusação e se ela se sustenta ou não e em que casos talvez ela se sustente ou não, tá? O PGR fez uma escolha nessa denúncia. Ele podia ter focado condutas muito específicas de todos os envolvidos e dito isso aqui foi crime e mandar. Ele adotou uma abordagem mais ampla. Ele viu uma série de ações, todas elas com a mesma finalidade, dar um golpe de Estado. Começando lá em 2021, com todas as falas sobre as urnas eletrônicas, a tentativa de gerar laudos que condenassem as urnas, as mentiras sobre fraude nas urnas, né? Que o Bolsonaro até pressionou militares a terem um laudo, isso já em 22, a terem um laudo que condenasse as eleições, não conseguiu, né? Indo para o ano de 22, para a campanha eleitoral, para essa campanha constante contra as urnas também, e depois, no dia da eleição, para a mobilização da Polícia Rodoviária Federal, para tentar impedir eleitores de votar em regiões onde o Lula ia muito bem, né? Depois das eleições, o desenho de uma minuta golpista para tentar justificar, impedir o Lula de tomar posse, planos envolvendo sequestro ou assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, ideias de fazer um tumulto geral, uma greve geral para gerar o caos no país, justificando essa minuta que faria um estado ou de sítio ou de defesa. E por fim, depois da mudança do poder, quando Lula já era presidente, a continuidade dos protestos do acampamento se culminou no 8 de janeiro. Tá? Então é tudo visto como parte de um mesmo processo. Eu acho perfeito esse raciocínio e essa escolha até o fim do ano de 2022. De fato, não era à toa que o Bolsonaro estava com uma campanha tão ativa, inclusive indo atrás de peritos, inclusive pressionando os militares para negar as urnas, para encontrar problema nas urnas. E quando não encontraram, ele ficou pé da vida e queria encontrar de qualquer jeito. Ou então que a Polícia Rodoviária Federal tenha feito o que fez lá no dia da eleição. E essa denúncia da PGR tem esse mérito, né? Ela traz muita informação nova sobre a conduta da Polícia Rodoviária Federal. Acho que se alguém tinha dúvida, agora acabou as dúvidas. Os agentes da polícia estavam sim querendo interferir nas eleições, tá? Tudo isso só faz sentido à luz de um desejo de derrubar nossa democracia, de dizer, mesmo que eu perca nas urnas, eu vou tentar roubar para não perder, mas mesmo se eu perder, eu não vou sair do poder. Por isso, depois de discutir minuta golpista, e junto aos generais, isso é importantíssimo, o Bolsonaro foi em várias reuniões com generais brasileiros, tentar persuadi-los a aderir ao plano dele de publicar a minuta golpista, né? Então, tudo isso, de fato, é parte do mesmo processo. Esse processo desagou, sim, no 8 de janeiro.
Mas entre os dois há uma diferença importante, sabe? Tudo que a gente vê o Bolsonaro negociando, falando com generais, falando com assessores, falando com o Braga Neto, que era o vice dele, tudo visava um plano de dar o golpe durante o governo Bolsonaro. Bolsonaro ia conseguir apoio do alto comando e ia emitir um decreto. E nisso, outras figuras militares, outros generais ligados ao Bolsonaro estavam planejando rapto e até assassinato. E sim, estavam, porque esse plano foi impresso, inclusive no Palácio. Agora, isso não aconteceu. O Bolsonaro não publicou esse decreto dentro do mandato dele e foi embora do país. E daí vem o 8 de janeiro. Muitos dos atores do 8 de janeiro eram pessoas que já estavam antes. Os kids pretos, esses militares que estavam ali junto, planejando crimes lá no golpe. As pessoas que estavam acampadas em frente aos quartéis, especialmente em Brasília, pedindo um golpe militar, desde antes. Tinha interlocução delas com o núcleo político do Bolsonaro, né? Por exemplo, via esse general Mário Fernandes, via o Braga Neto. Então, muitas das pessoas estavam nos dois. Há uma continuidade dos dois? É óbvio que há, né? Você tem gente pedindo golpe, ele não acontece. Depois esse povo enlouquecido tenta tomar o poder, tenta fazer o caos para provocar uma intervenção militar sem um presidente da República emitindo o decreto. É óbvio que tem uma continuidade. A gente já sabia disso até por mensagens do Mauro Cid, né? Mauro Cid, uma época, ficou falando com militares pé da vida. Pô, esse Bolsonaro covarde não fez nada. Resta agora ao povo agir. Tinha essa ideia de que mesmo sem o Bolsonaro, o povo poderia fazer uma conflagração tal que exigisse a intervenção militar, né? Existia essa ideia. E era uma ideia apoiada por militares, tá? Por isso não era maluca, digamos, mas tinha um pezinho na verdade, porque muito militar, inclusive um militar importante, estava dizendo que queria ser. Só que o Bolsonaro, daí fica a dúvida. O 8 de janeiro, que pela denúncia da PGR é a culminação desse projeto golpista. O 8 de janeiro, ele é de fato uma culminação de um projeto, ou ele foi o ato desesperado de todos os órfãos do bolsonarismo, né? E aqui eu quero dizer os órfãos, não só o povo que estava na frente dos quartéis, mas muitos dos generais, muitas das pessoas que ficaram na mão ali e resolveram tentar fazer alguma coisa. O Bolsonaro participou ou não participou? Sabia ou não sabia? E nesse ponto a denúncia não fica claro. Tem dois elementos importantes. O Mauro Cid, agora ficou comprovado com toda certeza, sabia. Ele até alude a que vai acontecer alguma coisa boa no futuro em breve, já em 23. Ele, no mínimo, sabia que algo estava sendo preparado, se é que não ajudou a preparar. Mas e o Bolsonaro? Prova cabal disso não tem na denúncia. Tem um brigadeiro que mandou uma mensagem para o Bolsonaro falando: minha tropa tá com sangue nos olhos, a gente tem que saber se tem que desmobilizar ou não, né? E o Bolsonaro não responde. Não sabemos nem rigorosamente se ele leu ou não leu, né? Mas mesmo que ele tiver lido, bom, eu acredito se ele tiver lido, ele sabia e ele podia desmobilizar, então de alguma forma ele deu anuência, né? Mas leu? Entendeu a mensagem do cara? Acreditou? É uma boa pergunta. Porque, a princípio, o Bolsonaro, sim, queria golpe. Isso está fora de dúvida, tá, gente? Nada disso depende da delação do Mauro Cid também. É tudo documentado com testemunhas que estavam ali, como os generais com quem o Bolsonaro conversou, né? Como mensagens que foram trocadas, como documentos impressos. O Bolsonaro queria dar um golpe. O Bolsonaro tentou convencer o alto comando do Exército a dar um golpe. Tanto o chefe do Exército quanto o chefe da Aeronáutica se negaram a embarcar nesse plano. O da Marinha aceitou. O Bolsonaro chegou a falar com outros generais também, como um general do Exército chamado Estevam Teófilo, que topou. Mas, na falta do apoio,
do alto comando, especialmente do Freire Gomes, que era o comandante máximo do Exército. Ao que tudo indica, o Bolsonaro ficou com medo de não dar certo. Falou, não, pensando bem, melhor não fazer nada. Perdão. Melhor não fazer nada. Melhor ir para os Estados Unidos e ficar por isso mesmo. E daí saiu. Nesse plano que o Bolsonaro estava tramando antes da mudança de governo, já tinha gente próxima a ele tramando assassinato. O Bolsonaro sabia disso? Não temos prova. A denúncia afirma que ele sabia e que ele concordou, mas a denúncia não dá prova disso. Pelo contrário, a delação do Mauro Cid, isso não está na denúncia, mas está nos textos da delação do Mauro Cid, que foram abertos para público também. O Mauro Cid também diz que ele não sabia se o Bolsonaro sabia, né, do plano de assassinato. Há muitas críticas quanto à delação do Mauro Cid, de fato. Tudo que depende exclusivamente da delação do Mauro Cid fica em dúvida, porque ele está querendo salvar a pele dele. A afirmação do Mauro Cid é um ponto de partida, tem que ter outras provas independentes dessa delação. Seja para um lado ou seja para o outro, diga-se de passagem, para incriminar o Bolsonaro até para salvá-lo, né, para desculpá-lo. O Mauro Cid diz, por exemplo, que o Bolsonaro quis monitorar o Alexandre de Moraes. Não temos prova fora disso. Agora, ele diz isso, só que por que o Bolsonaro queria monitorar o Alexandre de Moraes? Segundo o Mauro Cid, porque ele tinha medo que o Moraes se encontrasse com o general Mourão ou outros aliados do Bolsonaro. Ou seja, era a paranoia do Bolsonaro, que tem traidores por todo lado, né? E ele queria saber. Nada a ver com o plano de assassinato. Bom, se o Bolsonaro tinha um plano de assassinato, ele sabia, ele ia querer monitorar por um outro motivo? Mas, de novo, essa parte que ele mandou monitorar é só o depoimento do Mauro Cid, não sabemos. Além disso, a minuta do golpe, que o documento, né, que o Bolsonaro levava para os generais, é, olha, general, eu vou a público, vou na TV dizer isso aqui, ó, declarar o estado de defesa no Brasil, para dizer que a gente vai anular as eleições, vai ter um governo provisório, a gente vai ter novas eleições no futuro. Bolsonaro conversou com vários generais tentando persuadi-los a embarcar nessa, né? Nesse decreto constava a prisão do Alexandre de Moraes. Se o Bolsonaro estava planejando a prisão do Moraes, será que ele estava ao mesmo tempo também planejando o assassinato? Ou o sequestro totalmente fora de um contexto de prisão, assim? Impossível não é. Ele poderia ter uma coisa que ele diz que é o oficial e daí tem um paralelo aí que é o que ele quer mesmo, que é o matar. Impossível não é. Mas falta a prova. E por que eu tô perguntando tudo isso? Ah, será que o Bolsonaro sabia do 8 de janeiro? Será que o Bolsonaro sabia dos planos de assassinato que existiram? Sim. Pelo seguinte, porque o crime de golpe de Estado é tentar, isso todo mundo frisa e é verdade, golpe de Estado basta tentar para ser crime, não precisa ser bem sucedido. Tentar dar o golpe de Estado, né? Dar o golpe, tirar o governante do poder ou impedir, tentar com o uso de violência ou grave ameaça. Então não é qualquer tentativa. Conversar com o general é uma tentativa? Olha, alguns vão dizer que é um ato preparatório, outros vão dizer que é parte da execução, né? Mentir sobre as urnas, para mim, sim, é parte da execução. Agora, por quê? Porque ele precisava justificar o golpe dele com base nas mentiras que ele contava sobre o sistema de votação e da fraude nos resultados, né? Ele precisava estar alimentando o público com essa mentira, inclusive para promover o caos social, porque gente na rua, gente protestando, quebrando tudo, era bom para ele. Ele precisava do caos para justificar também seu estado de sítio. Tudo isso é parte da execução? Sim. Mas é parte da execução mediante violência ou grave ameaça? Daí, a princípio, não. Então, você precisa ter algo para condenar o Bolsonaro de golpe de Estado, diferente de organização criminosa. Tá? Acho que organização criminosa é muito difícil escapar, porque ele estava se reunindo com várias pessoas e várias pessoas se reunindo entre si e dividindo tarefas para esse golpe, que eles sim estavam querendo dar.
Mas será que o Bolsonaro desistiu e saiu da organização no momento e outros continuaram? Será que a teoria do domínio do fato vai dizer que, olha, já que ele era o chefe de tudo, então tudo cai na responsabilidade dele, mesmo sem que a gente prove que ele sabia de cada detalhe? Talvez usem essa interpretação. Mas tem alguma coisa que o ligue a atos de violência? Essa é a pergunta. Ao 8 de janeiro não está claro, e ao assassinato, que obviamente não chegou a ser feito, mas, ao que tudo indica, pelos registros de conversa no celular, os militares Quidos Pretos estavam na rua já no dia, esperando o Bolsonaro emitir o decreto, conversar com os generais, dar o ok, e a conversa com os generais não foi boa, Bolsonaro não conseguiu, eles desistiram. Existe um outro grupo de atos violentos aí. Os atos cometidos pelos manifestantes na frente dos quartéis antes da mudança do governo. Lembram disso? Na noite do fogo de Brasília. Se não me engano, dia 12 de dezembro, que era o dia da diplomação do presidente e do presidente eleito, né, do Lula. E tocaram o terror em Brasília, botaram fogo em carros, viraram carros na rua, enfim. Foram, isso, no dia 12 de dezembro, isso mesmo. E foram atos de violência, já atos tentando começar a ensaiar o que seria a conflagração do caos, no finzinho do ano. Teve uma bomba colocada na frente do aeroporto de Brasília para estourar, acho que no dia do Natal. Por sorte não funcionou. Também saiu de um cara que era dos acampamentos. Ou seja, esse pessoal estava assim, com sangue nos olhos. E estavam agindo já. O Braga Neto e o Mário Fernandes tinham interlocução com esse pessoal. E estavam tratando junto do Bolsonaro, que ainda estava aqui no Brasil. Nesse caso, é quase absurdo achar que o Bolsonaro não tinha nada a ver com isso. Né? Embora eu acho que é isso que a defesa vai tentar mostrar. Seja como for, existe uma discussão técnica sobre se o Bolsonaro se enquadra ou não na tentativa de golpe de Estado, no crime, né, de golpe de Estado, que é a tentativa mediante violência ou grave ameaça. E parece que o caminho da acusação mesmo vai ser ligá-lo ao 8 de janeiro. Essa ligação não me convence por completo ainda, pelo que a gente tem. Mas há outras ligações com crimes e atos violentos que parecem mais próximas. E mesmo sem essa discussão técnica, restam os fatos. Independente se você vai considerar esses fatos tecnicamente crime ou não, mas o que aconteceu? Sim, o nosso ex-presidente da República planejou, tramou e se esforçou para produzir as condições de um golpe de Estado a favor dele. E quem está a essa altura negando isso, desculpa. É porque ou quer ser contra o Lula, ou quer ser a favor do Bolsonaro, ou está tapando os ouvidos. Mas a gente tem os próprios generais dizendo o que aconteceu. A gente tem todo mundo ao redor do Bolsonaro trocando as mensagens, a gente tem a minuta. A gente tem os planos. A gente tem o próprio Bolsonaro prestando ao papel de tentar desacreditar as eleições. Trouxeram até, lembra, especialista da Argentina, laudo dos militares. Fizeram de tudo. Só que na hora H. Porque o Bolsonaro tinha medo. Porque nenhum golpe de Estado nesse mundo é sem risco, né, gente? Todo líder, quando vai dar o golpe, ele pode até ter generais dizendo, tamo junto, chefão. Mas na hora H ele não sabe, né? Ou se alguns estiverem junto e outros não, e aí? Quem que vai levar? Será que... E outros que não estavam juntos, uma vez decretado, às vezes embarcam também, porque não querem ficar do lado que vai perder. Essa coragem do momento decisivo, do passo final, fora de qualquer lei, em que passa a valer apenas a lei de quem pode. Ele não teve coragem de fazer isso. E ele não teve coragem porque generais importantes do Brasil se negaram a participar.
Então, graças à postura de alguns generais e graças à falta de coragem do Bolsonaro, nós não tivemos um golpe de Estado nesse país. Isso é muito sério. E quem não reconhece isso não tem uma visão minimamente completa e equilibrada do que a gente viveu. Quais as consequências criminais? Vamos ver. Eu espero que ele seja julgado na mais estrita legalidade. Acredito nisso? Olha, tenho minhas dúvidas. Mas a gente vai descobrir em breve, não adianta apostar sim ou não. Vai ser público. Espero que ele seja julgado no mais estrita legalidade e se concluírem que, olha, não dá para condená-lo por crime de golpe de Estado, que seja. Formação de quadrilha, acho mais provável. Dano ao patrimônio depende de você vê-lo como diretamente ligado ao 8 de janeiro, né? Mas seja como for, não deixe que a discussão técnica, jurídica desse julgamento, que vai ser importante, não deixe que ela te segue para os fatos. E esses a gente conhece perfeitamente. Bolsonaro, sim, quis o golpe. Bolsonaro se acovardou. Será que ele se acovardou antes ou depois de ter tido condutas criminosas com relação ao golpe de Estado? É isso que a justiça vai dizer. Mas o que ele queria e o que ele tentou, todos nós sabemos e ninguém tem desculpa para continuar negando.